Atenção, está no ar. Vozes Populares, o podcast que escuta o que o povo brasileiro tem a dizer. Olá, estamos começando mais um Vozes Populares, podcast que escuta o que o povo brasileiro tem a dizer. Meu nome é Tiago. Nesse episódio, vamos tratar sobre uma chacina que arrepiou o Brasil e o mundo. Vamos tratar sobre a chacina em Jacarezinho. E para isso, vamos conversar com o camarada Gabriel Siqueira e com o camarada Derê, ambos do Rio de Janeiro. Passo a bola agora para vocês se apresentarem. Vamos lá. Oi, pessoal, sejam todos bem-vindos ao podcast Vozes Populares. Eu sou Gabriel Siqueira, sou professor de História, dirigente das Brigadas Populares aqui do Rio de Janeiro e também diretor da Federação de Associações de Favelas do Rio de Janeiro. Olá, camaradas, muito obrigado pelo convite, agradeço estar aqui. Eu sou o Derê, sou cria da Vila Cascatinha, no Complexo da Penha, sou historiador de formação, sou dirigente das Brigadas Populares aqui no Rio de Janeiro e conselheiro da Federação de Favelas, FAFERJ. E aí, camaradas, por onde começamos essa prosa? Gabriel, começa? É muito importante que a gente faça uma reflexão histórica, né, e veja o que são as favelas no Rio de Janeiro. Né? Segundo o IBGE, Thiago, as favelas elas são aglomerados subnormais, norma técnica, na geografia, né, pelo Instituto, né, de Geografia e Estatística. Mas o que são as favelas no conceito sociológico, no conceito histórico? As favelas elas são comunidades quilombolas. Muitas delas são remanescentes de quilombos mesmo, de fato, algo que pode ser comprovado através de pesquisa histórica, arqueológica, de uma etnografia social, política. Então, a gente defende essa tese de que do quilombo às favelas, inclusive é um livro, né, do professor da UERJ, né, da onde eu e Derê estudamos, né, professor de geografia, que era o Andrelino Campos, do quilombo à favela. Ele escreveu um livro sobre isso. Né? A gente tem também um livro do Roberto Campos sobre a Tia Seata e a Pequena África do Rio de Janeiro. Nós estamos falando de grandes aglomerados, de grandes espaços no Rio de Janeiro que tem majoritariamente presença negra e parda, preta e parda, né? A gente tem ali várias tonalidades, mas todos reconhecidamente vistos pela elite como negros, como não brancos. Né? Esses quilombos deram origem às favelas. A favela é aquela planta, né, que deu origem ao primeiro nome de uma comunidade no Rio de Janeiro, que era o Morro da Favela, que hoje é o Morro da Providência, que tem no centro da cidade, que foi ocupado justamente por ex-escravos, aqueles que no dia 13 de maio de 1888 ganharam a sua liberdade, mas não tiveram para onde ir. Foram abandonados à sua própria sorte, sem ter sequer uma moradia. Essas pessoas foram morar nas encostas de morros, que também foram conhecidas como, por vários governos como área de risco. E, na verdade, não são área de risco. Se nós pegarmos aí a engenharia moderna e contemporânea, se você tem investimento, tem infraestrutura, não existe área de risco. Você faz casa, até se você quiser fazer casa hoje, dado o desenvolvimento tecnológico no Himalaia, você vai fazer. A verdade é que são favelas, são comunidades pobres, que o camarada teve que fazer uma casa com muito pouco, pendurada no morro, sei lá, de risco, porque era a área que ninguém queria ir. Então, o Morro da Favela, o Morro da Providência do Rio de Janeiro, foi uma das primeiras comunidades, e daí surgiu o nome favela. Que em outros municípios e outros estados, você tem aqueles conceitos clássicos de centro e de periferia. Como o Rio de Janeiro é uma cidade que é um grande vale, cercada por vários morros, a elite pegou os melhores locais, e esses morros, aonde ninguém queria ir, né, porque é mais difícil construir uma série de coisas, foram sendo ocupados pelas pessoas pobres. Né? Assim surgem as favelas do Rio de Janeiro. O caso, então, todas as favelas só foram quilombos. Por quê? Elas foram fruto de uma política de habitação que nunca existiu no país. Descendentes de negros escravos ocuparam essas regiões para morar. Então, toda favela, nós acreditamos que toda ocupação urbana, toda favela é um quilombo. E essa é a nossa tese, que de outros autores
né, negros, de outros companheiros militantes e acadêmicos já vem trazendo, e nós reafirmamos essa tese. A favela do Jacarezinho, ela é um quilombo, inclusive uma comunidade remanescente de quilombo. Um grande companheiro nosso, Thiago, que era o Rumba Gabriel, presidente da Associação de Moradores, né, inclusive, eu estava lembrando hoje que o primeiro congresso, não sei se você sabia, Thiago, os companheiros das brigadas que nos ouvem, o primeiro congresso das brigadas populares foi um congresso dentro da favela do Jacarezinho, no antigo CRJ, que hoje está fechado, abandonado pelo governo. Era um centro de referência da juventude. O primeiro congresso das brigadas, em março de 2013, aconteceu na favela do Jacarezinho. O Rumba era o presidente. E ele é um dos caras que fala que o Jacarezinho é um quilombo, porque você tinha ali engenhos. O Jacarezinho estava entre o engenho da Rainha, entre o engenho de Dentro, entre o engenho Novo, que eram bairros ou comarcas da cidade onde ficavam engenhos. E nas áreas em volta desses engenhos ficavam as comunidades negras, daqueles que eram escravizados e daqueles também que eram escravos de ganho e trabalhavam meio que contratado num regime de servidão, numa escravidão que a gente chama de escravidão de ganho. Então essas pessoas, as favelas, elas são quilombos por vários motivos. A gente pode provar isso cientificamente. O Jacarezinho ele foi um território que pertenceu à família do Getúlio Vargas, que doou para que algumas famílias locais ocupassem. Então ele fica ali, essa comunidade negra que se ocupou ali, e antes e depois, ela trabalhava nesses engenhos. Então é uma comunidade realmente remanescente quilombo. Ali foi construída uma igreja, a Igreja de Nossa Senhora da Conceição do Engenho Novo, né? E esse santuário, ele também era utilizado por pessoas escravizadas, né, do sincretismo religioso, né, para fazer esse morro, para fazer as suas oferendas, né? Inclusive, por que se vai morar no alto do morro? Porque a comunidade negra tinha medo de ser escravizada novamente, medo do Estado, medo da polícia. E aí também vai ocupar também, por isso, o alto dos morros. Então a gente está falando aí de o alto do Morro do Jacarezinho ocupado por comunidades negras, né, que faziam naquele santuário ali, né, naquelas grutas, as suas oferendas e praticavam a sua religião, né, cristã e ubandista, como diria o João Nogueira, né, Derê? Então é desse processo que a gente está falando, que são as favelas do Rio de Janeiro. Eu poderia aqui, já estou falando muito, mas eu poderia citar Gabriel, várias... Oi. Se me permite uma parte, camarada, Claro. Essa questão é interessante de ver como o alto dos morros era utilizado para práticas religiosas de religiosidade, não só no Jacarezinho, enfim, em outras, em Mangueira também, né? Tem a música do Cartola que fala, né? Tem lá no alto um cruzeiro onde fazemos nossas orações, né? A música do Cartola retratando aí isso que você está ilustrando sobre a constituição de práticas religiosas nos altos do morro, que na verdade isso é até uma tradição bem cristã, né, de construir monumentos religiosos, tudo muito no mais alto possível, né, que é aquela história de achar que está mais perto de Deus e tudo mais, e acaba com esse processo de escravização e de imposição da ideologia da igreja e tudo mais, isso acaba sendo introjetado também, né, pelas populações negras escravizadas, e quando eles vão para os morros, eles acabam reproduzindo essa prática de fazer essas práticas religiosas no alto, né? Exato. E para finalizar, Derê, com a sua contribuição, é comum achar na história um equívoco. Quilombo é afastado, quilombo é longe, é uma comunidade só escondida no meio do mato. Então, a Jacarezinho e várias favelas do Rio de Janeiro estão no nosso conceito de quilombos urbanos. Tá? Jacarezinho era um grande quilombo urbano e que estava no meio da cidade. O Rio de Janeiro recebeu 2 milhões de negros escravizados para trabalhar por aqui durante o século XIX. Então a gente está falando de um processo muito grande e a maioria, uma boa parte dessa comunidade foi para o Jacarezinho, tá bom? Inclusive por isso a gente diz que o Jacarezinho é uma das favelas mais negras da cidade do Rio de Janeiro. Tem segundo o IBGE, cerca de 37 mil habitantes, ou seja, é uma cidade de pequeno porte, de médio porte. É maior do que muitas cidades em vários locais do Brasil. Tá? É considerada uma cidade de médio porte. Isso porque 37 mil, para nós, é um número muito menor do que o que tem ali mesmo, tá?
porque o IBGE não pega as favelas como deveriam ser em termos de números. Para mim, no Jacarezinho tem no mínimo 60 mil pessoas. Eles falam que a Rocinha, a maior favela da América Latina, tem menos de 200 mil pessoas, a gente sabe que esses números estão bastante ultrapassados. Então, é essa geografia que a gente queria falar das favelas e ocupações. E aí, Derê? Fala tu. Bom, acho que o Gabriel fez uma ótima introdução, né? É importantíssimo a gente ter esse histórico em mente, né? O Rio de Janeiro, ele é uma cidade muito peculiar, né? Porque se você vai em outras cidades, a parte rica e a parte pobre, ela é muito bem delimitada, muito bem dividida, né? Então você, em outras cidades, o rico fica num lugar X e o pobre fica no lugar Y. E aqui no Rio de Janeiro a gente tem favelas em tudo quanto é lugar, né? 2/3 dos moradores do Rio de Janeiro moram em favela, né? Então, até na Zona Sul, né? Você encontra no Leblon, por exemplo, que é o metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro, um dos metros quadrados mais caros do Brasil, você tem ali do lado a Cruzada São Sebastião, né? Que é uma comunidade ali negra e tudo mais. Se você vai em Copacabana, em outros pontos da Zona Sul, a gente vê também, consegue ver diversas favelas, né? Então, é uma divisão, né, territorial diferente de outras cidades, em que o pobre e o rico, eles convivem geograficamente ali no mesmo espaço. E essas favelas, elas, como o Gabriel colocou, são favelas muito negras, né? A maioria dos moradores de favela é negro ou nordestino, né? E tem muito essa relação com a remanescência dos quilombos, enfim, tudo mais. E é por isso que a gente sempre coloca, né, que o ponto principal para entender o processo de favelização, né, o processo das favelas, é fundamental a gente entender a questão do racismo, né? A questão do racismo é que estrutura e determina a condição desses favelados, que são majoritariamente negros. É importante a gente entender o processo histórico entre quilombos e favelas, porque a impressão que nos passam, né, Gabriel, quando trata sobre quilombos nas escolas, é de que existiram quilombos, né, em determinado momento, e a impressão que fica é que eles desapareceram, né? Além de tratar esse período também, né, como se fosse um período, um passado distante, né, que não possibilita a gente pensar que nossos avós e nossos bisavós vivenciaram essa realidade, né? Então, é uma realidade muito mais próxima da gente do que a gente imagina, né? O Jacarezinho é a favela mais negra. Como é que vocês conseguem ver essa relação, né, entre a chacina que aconteceu em Jacarezinho e ela ser a favela mais negra do Brasil? A chapa esquentou, infelizmente não deu para correr. Só que o moleque não tinha nada a ver, e na favela geral se revoltou. O atingido foi... Bom, sobre esse assunto, reafirmando, sempre existiram quilombos urbanos. E aonde houve escravidão, em todo o continente americano, houve quilombo. Na América Espanhola, por exemplo, esses quilombos eram chamados de palenques. Na América Inglesa, de maruns, por exemplo, na Jamaica, nas Antilhas. Então, houve quilombo. E os quilombos aconteciam também nas cidades, em locais afastados, um pouco mais afastados dos grandes centros urbanos, mas também próximo a esses grandes centros urbanos. O caso do Jacarezinho, na zona norte do Rio de Janeiro, é exatamente esse. E aí, Tiago, por isso o Jacarezinho é uma comunidade com majoritariamente a população negra. Diferente da Rocinha, que é uma favela muito conhecida, mas que é uma favela que foi crescida e criada muito mais na década de 50, 60, com as grandes obras do Rio de Janeiro, no eixo Rio-São Paulo, da onde vieram muitos nordestinos para cá para trabalhar. O que não quer dizer que não seja uma favela negra também, a Rocinha. Aliás, somos todos afro-nordestinos, né? Os nordestinos têm outra tonalidade de cor de pele, mas também não são brancos. Tem uma mistura lá com os índios cariris, né? E outros povos negros que também vieram para cá e trabalharam no Nordeste. Mas o Jacarezinho sofreu uma grande chacina e não é de hoje essa chacina.
Quando nós tivemos o Congresso das Brigadas em 2013, Derê vai lembrar disso, nós acabamos o primeiro dia do Congresso, fomos tomar uma cerveja ali do lado, e na época a guerra era contra o PP, que no meio da noite praticava terrorismo contra os moradores, invadia a casa, né? Entrava na casa dos outros, ficava na laje para não trabalhar, para fazer outras coisas, fazia uma série de coisas. Aí o PP, naquela ocasião, tirou a gente do bar porque disse que aquele dia à noite não era para ter nada na favela, mandou fechar os estabelecimentos. Então essa luta, ela é muito antiga. E é uma luta de genocídio da população negra mesmo. Eu vou te dar um exemplo para você entender, Thiago. Se você já foi no matadouro, você já viu algum boi vivo no matadouro? Você já foi no açougue e viu algum boi vivo? Mas no açougue, onde você vai comprar carne. Não. Você já viu? Não, nunca vi um Não. boi vivo no açougue, não. Porque os matadouros funcionam. E nós estamos num grande matadouro. A arte de matar, ela existe e ela funciona. O que aconteceu no Jacarezinho foi o seguinte: foi uma operação encomendada por Bolsonaro, pelo governador, que é amigo próximo, e era para matar quem estivesse lá. Vários relatos de pessoas que foram mortas em casa, uns com envolvimento e outros não. Mas, de qualquer forma, não existe pena de morte no Brasil. Não é a polícia que decide quem vive ou quem morre. Você teve, por exemplo, Thiago, um caso de uma pessoa que morreu, que foi assassinada pela polícia, dentro da própria casa, da casa de uma filha, de uma sobrinha, no quarto de uma criança de 9 anos. A Comissão de Direitos Humanos da OAB teve lá, um dos advogados, Rodrigo Mondego, falou: eu entrei na casa de uma criança de 9 anos, cheia de sangue, e pisei em massa encefálica. É disso que nós estamos falando. A usina de matar, um matadouro, ele existe. E você não vai encontrar ninguém depois do matadouro vivo. É isso que está em processo, é isso que está em curso. A carne mais barata do mercado é a carne, é isso que está em curso no país, nas periferias e grandes centros. E dizendo, é todo mundo suspeito. 1/3 das pessoas que morreram ali não tinha antecedentes criminais, não tinha passagem. Se era envolvido, senão não interessa. Ela tem que responder um processo legal. E se a pessoa cometeu algum crime, ela vai ser julgada por um juiz, não pela polícia. Ela vai ter direito à defesa. E se for condenada, vai ter direito a uma visita no domingo que a mãe ou a esposa possa levar uma maçã e um bolo de chocolate. É isso que prega o liberalismo, que o Bolsonaro fala tanto. É isso que prega a democracia. Nós não estamos nem falando de outra coisa. Então o que aconteceu foi uma grande chacina dessa máquina de matar que é o Brasil. Moinho de moer gente. É disso que se trata. O que aconteceu no Jacarezinho foi isso. E aí, 29 mortes, pode haver mais mortes. Nós tivemos sexta-feira lá, tem denúncias de corpos que ainda estão pela favela. Um mar de sangue. Aterrorizaram a comunidade inteira. Várias escolas sem aula. A vacinação parou no entorno do Jacarezinho. Então, assim, uma operação para garantir direito das crianças que faz isso. Essa é a situação, camaradas, bem relatada aí pelo Gabriel. Só antes de fazer minha fala aqui, corrigir uma informação que eu trouxe na minha primeira fala, não são 2/3 da população do Rio de Janeiro que mora em favela, sim 1/3. Né? 1/3 da população mora em favela, 30%, mais de 2 milhões de pessoas, né? Se fosse uma cidade, seria a 7ª maior cidade do país. Se os favelados da cidade do Rio de Janeiro constituíssem uma cidade à parte, seria a 7ª cidade maior do país, né? Maior que, inclusive, algumas capitais importantes, como Manaus, Recife, Curitiba e Porto Alegre. Então, só para não ficar a informação errada, 1/3 de favelados aqui no Rio de Janeiro. Bom, falando sobre a chacina e sobre o Jacarezinho, acho que é fundamental, né, a gente entender como essa questão do racismo, né, ele faz com que as pessoas sejam desumanizadas e sejam sujeitos sem possibilidades de possuir direitos, né, que foi a introdução que o Gabriel fez. Essa operação estava tudo errado, desde o início até o andamento e o final dela. Não pode o delegado da Polícia Civil, por exemplo, chegar, né, numa entrevista coletiva momentos após o término da operação, né, e fazer a fala de que
não se arrepende, que estava tudo corretamente. Como ele pode afirmar isso se ainda não teve nenhuma investigação, se a delegacia de homicídios não investigou ninguém, né? Se a corregedoria ainda não investigou, se o Ministério Público ainda não investigou? Então, você percebe a tentativa de criação da narrativa, né, da desumanização durante essa entrevista coletiva. E você percebe ali nos códigos falados pelos delegados da Polícia Civil a internalização do bolsonarismo, né, e da extrema-direita que está nas falas desses delegados. Discurso completamente alinhado com o Bolsonaro, de enfrentamento ao STF, né, que a gente vai falar um pouco mais à frente da ADPF, que restringiu, né, as operações nas favelas do Rio de Janeiro. E aí esse é um ponto que eu queria tocar, porque nas falas se colocou, ora, se a polícia não atua, quem toma conta da favela é o traficante, quem é o exemplo da criança é o traficante. Mas aí eu te pergunto, né, e as UPPs? E as UPPs, Gabriel? E as UPPs, Thiago? Porque o STF não mandou nenhum UPP sair de nenhuma favela. E no Jacarezinho existe o UPP. Né? O que o STF diz é que operação policial durante a pandemia tem que ser justificada anteriormente. O STF restringe claramente apenas as operações policiais de grande porte. Ela não restringe a atuação policial normal nas comunidades. Então, falar que no Jacarezinho não tinha atuação da PM, aí eu te pergunto, e a UPP? Ou seja, indiretamente, essa fala da Polícia Civil é uma autocrítica, vamos dizer assim, como se diz, me fugiu a palavra agora, é um sincericídio, lembrei, é um sincericídio sobre a falência das UPPs, que nós denunciamos lá atrás que daria errado, contra tudo e contra todos, quando Sérgio Cabral, que instituiu as UPPs, governador do Rio de Janeiro, estava nadando em popularidade. E nós denunciamos que a UPP era um projeto que já nascia falido e que só serviria para matar preto e pobre dentro de favela. E não deu outra. Então, esse é um ponto. Outro ponto que eu gostaria de colocar, retomando, né, essa questão do racismo, né, enquanto força motriz desse genocídio, da atuação policial e dos favelados ali daquela comunidade não serem sujeitos de direitos. A gente gosta sempre de fazer uma comparação que está nítida, né? Porque as pessoas falam, olha, como que vai apreender armas, como que vai reduzir o poder do tráfico se não tiver operação policial? E aí a gente sempre faz duas comparações que são fundamentais. A primeira, as 3 maiores apreensões de arma da história do Brasil, que aconteceram aqui do Rio de Janeiro, foram todas feitas sem disparar um tiro sequer. E nenhuma delas foi feita dentro de favelas no Rio de Janeiro. Todas essas apreensões foram feitas fora das favelas, no asfalto, seja na Zona Norte, seja na Barra, seja na Zona Sul. No asfalto, sem disparar um tiro. Isso sim é uma operação policial com inteligência, né? E não o que aconteceu na favela do Jacarezinho, que foi uma chacina. E outro ponto, né, que é decorrente desse que eu acabei de falar, que é a atuação do Poder Judiciário nesse racismo estrutural. Porque, ora, nesses condomínios em que teve grande apreensão de fuzis, né, ou no condomínio Vivendas da Barra, que a gente sabe que é cheio de miliciano, amigo do presidente, nunca se imaginaria a possibilidade de um juiz expelir um mandato coletivo, onde determina que todas as pessoas daquele condomínio são culpadas até que se prove ao contrário, diferentemente do nosso arranjo jurídico, que deveria ser ao contrário, né? As pessoas são inocentes até que se prove ao contrário. Mas na favela da Maré, a gente teve um caso desse, em que um juiz colocou,
né, um mandato coletivo para toda a favela, determinando que a polícia e o exército poderiam entrar na casa de todo mundo naquela comunidade. Então, é fundamental a gente entender porque isso acontece em território X e não acontece em território Y, né? Sendo que se a gente for pegar o número de traficantes na Maré, a porcentagem relacionada ao número de moradores que tem na Maré é uma porcentagem infinitamente menor do que se a gente pegar o número de pessoas condenadas ou investigadas por algum crime no Vivendas da Barra em relação ao número de moradores. Então, esse exemplo é a prova cabal de que ter criminosos naquele local, naquele território geográfico, não é a causa principal das invasões policiais e das chacinas, mas sim o que determina é que território X, como Jacarezinho, como a Maré, como a Rocinha, como o Complexo do Alemão, como o Complexo da Penha, são territórios majoritariamente negros, enquanto outros territórios, como Vivendas da Barra, como o condomínio no Meier, onde foi feita a maior apreensão de armas da história do país, são territórios majoritariamente brancos. Portanto, está provado que o que determina essas ações policiais é o racismo. É o racismo que determina que nesses territórios negros, nessas favelas, os favelados, os negros que moram ali, não são sujeitos de direitos. São sujeitos que podem ser violentados, que podem ter pé na porta sem mandato e que pode, em última instância, como nós presenciamos essa semana, serem executados. Então a polícia, ela não puxa esse gatilho do racismo sozinho. O discurso que desumaniza negros e favelados é um discurso também perpetuado pelo Poder Judiciário e pela imprensa e pela mídia, que no dia seguinte, após a chacina, coloca nas principais manchetes que a polícia tinha matado 25 suspeitos. Olha a maldade nas palavras, né? Não são 25 pessoas, não são 25 moradores de favela, são 25 suspeitos. Como se o fato dessas pessoas serem suspeitas de qualquer crime dava à polícia o direito de tirar a vida delas. Né? Como o Gabriel colocou, não existe pena de morte no país. Então, a gente, sim, relaciona a chacina do Jacarezinho diretamente ao fato de ser a favela mais negra do Rio de Janeiro, ser a favela com uma organização popular, que isso também é importante ser colocado. As favelas que mais sofrem, seja na mão da UPP, seja na mão da Polícia Civil, são favelas onde tem lideranças comunitárias reconhecidas, que tem trabalho social. O Gabriel citou o exemplo do Rumba Gabriel, que foi duramente perseguido pela UPP desde o momento que a UPP foi instalada na favela, apenas por defender os direitos humanos. Então, para concluir, eu quero dizer, respondendo ao delegado da Polícia Civil, que diz que o traficante é o ídolo das crianças, do Jacarezinho, eu quero dizer que não são os traficantes que são ídolos das crianças na favela do Jacarezinho. Os ídolos dessas crianças é o Rumba Gabriel, liderança histórica que nós já citamos aqui, são os companheiros que tocam um trabalho primoroso no NICA Jacarezinho, que é o pré-vestibular social, são os companheiros que tocam o basquete do Jacarezinho, que tocam o Lab Jaca, que é um laboratório de dados e disputa de narrativas faveladas. Enfim, são negros e negras que estão ali tocando trabalho social, distribuindo cesta básica para combater a fome durante a pandemia, coisa que o governo não faz, que são os ídolos e as referências, não só das crianças, mas de todos os favelados do Rio de Janeiro. Boa, Derê. Então, camaradas, a chacina do Jacarezinho é a mais letal da história do Rio de Janeiro, né? Contando aí com 29 pessoas assassinadas. Isso representa um verdadeiro terrorismo de Estado. Lembrando que isso acontece em meio a uma pandemia, em que o Brasil está enlutado, né, com mais de 400 mil mortos pelo descaso do governo Bolsonaro e das elites brasileiras. É irônico, camaradas, que eu esteja aqui com vocês apresentando esse podcast, porque aqui na Amazônia esse tipo de terrorismo de Estado também é bastante comum.
né? Se a gente pensa aí os massacres no estado do Pará, estado de Rondônia principalmente, né, que tem acontecido na história recente do Brasil, demonstra isso, né? Então, e aproveito também para alertar, né, sobre um massacre que tem sido anunciado aí no estado de Rondônia, que recentemente foi noticiado pela revista Veja. O governo federal anunciou que a possibilidade de liberar a Força Nacional para acabar com a Liga dos Camponeses naquele estado. E essa é uma situação, uma ameaça que as organizações populares não podem aceitar de forma nenhuma. E falando em organizações populares, como tem sido a atuação dessas organizações aí nas favelas do Rio de Janeiro? Bom, camarada, a atuação das organizações, né, nas favelas, eu acho que tem sido muito importantes e necessárias, principalmente durante esse período de pandemia, né? Então, é fundamental o que essas organizações têm feito. E aí eu falo tanto em organizações como as Brigadas Populares, organizações de caráter nacional, né, quanto organizações locais, né, que só existem naquele determinado território. São essas organizações que têm colocado comida na mesa das pessoas, né, dessas favelas. São as organizações que têm feito ações de solidariedade, se expondo ao vírus, né, para combater a fome que voltou a ser realidade no cotidiano do trabalhador brasileiro. Temos os dados aí estarrecedores, né, de que 125 milhões de brasileiros estão em situação de que não tem o que comer, né, que não conseguem se alimentar sem receber uma cesta básica, se não receber uma cesta básica. São dados alarmantes, e as organizações têm dado aí uma contribuição fundamental nesse sentido. E aqui no Rio de Janeiro, especificamente, a gente sabe que a situação do favelado ela é uma situação cruel, porque ou sai de casa para trabalhar, né, e não morrer de fome, e se expõe ao vírus, ou fica em casa para se proteger do vírus, mas também pode morrer de tiro, como nós vimos essa semana no Jacarezinho, ou não consegue também seguir as orientações dos órgãos sanitários internacionais, porque não temos água potável. A falta de água é um problema crônico nas favelas do Rio de Janeiro. E quando tem água, quando não falta água, é água de cocô, né, a água da geosmina, que é decorrência de um processo de sucateamento da SEDAI, que é a empresa pública de água e saneamento do Rio de Janeiro, que está sendo propositalmente sucateada para poder ser vendida e privatizada, como já iniciou no leilão que teve, onde o BTG Pactual, o banco criado pelo Paulo Guedes, foi lá e comprou uma parte da SEDAI, né? Então, as organizações têm lutado heroicamente contra todas essas mazelas que afligem as favelas do Rio de Janeiro, né? Então, do ponto de vista da fome, são essas ações de solidariedade que eu já citei. Do ponto de vista da água, fizemos diversas mobilizações no sentido de tentar barrar a privatização da SEDAI, né? E do ponto de vista do tiro, que eu acho que é importante falar, tivemos o que achamos ser uma grande vitória, que foi a ADPF, né, das favelas, que foi uma ação, né, onde diversos movimentos de favela entraram como amigos da corte, né, amigos Cúria, e puderam falar na audiência diretamente com os ministros do STF. Então, só para explicar, para quem não é do Rio de Janeiro, não está por dentro, né, o PSB impetrou, junto ao STF, uma DPF, e ela foi aceita, e essa DPF restringiu legalmente as operações policiais no Rio de Janeiro durante a pandemia. A partir, né,
de diversos dados e estudos que os ministros do STF, inclusive, citaram em suas falas, utilizaram como exemplo diversos coletivos de favela aqui do Rio de Janeiro, nas falas dos ministros, né, em que a gente mostra que a letalidade policial nunca foi tão alta no Rio de Janeiro. Em 2019, que foi o primeiro ano, né, do governo Wilson Witzel, aqui no Rio de Janeiro, nós tivemos o maior número, né, de letalidades a partir de operações policiais da história do Rio de Janeiro. E cabe dizer que isso foi no momento onde o número geral, né, de assassinatos por arma de fogo caía no país. Então, na contramão dessa queda, nós tivemos um aumento significativo da letalidade policial com a lógica e a política do tiro na cabecinha, que foi o que o governador impeachmentado Wilson Witzel utilizou, né, na campanha eleitoral para surfar na onda do bolsonarismo e da extrema-direita e ser eleito governador do Rio de Janeiro. Então ele assumiu, dizendo que a polícia ia ter carta branca para atirar na cabecinha, e foi isso que aconteceu. No ano de 2019 foi a polícia mais letal da história, né? E a partir disso, das denúncias dos movimentos de favela, nós conquistamos essa DPF junto ao STF, que proibia, restringia essas operações policiais, né? E os dados que nós tivemos depois dessa DPF são esclarecedores. Mesmo a DPF não sendo 100% respeitada por parte das forças policiais do Rio de Janeiro, que nós sabemos que tiveram várias operações durante a pandemia, mesmo com restrição do STF, né? O que nós tivemos foi uma queda muito grande do número de mortes por arma de fogo no Rio de Janeiro. Então, quando diminui a atuação policial, diminui também o número de mortos. São esses dados e são esses números que não são só dos movimentos de favela, são números oficiais, né, que mostram. E o STF também aceitou, né, essa DPF, porque no Rio de Janeiro nós tivemos também diversas crianças, inclusive, né, sendo mortas aí em decorrência de operações policiais e de armas de fogo. Nos últimos 5 anos, nós tivemos um número de 100 crianças mortas em decorrência de operações policiais aqui no Rio de Janeiro, né, dados do aplicativo Fogo Cruzado. Então, os movimentos de favela tiveram uma atuação fundamental, né, na aprovação dessa DPF, né, e tivemos casos emblemáticos de descumprimento dela. Então, 2 casos que eu gostaria de citar. Um foi na favela onde eu sou cria, lá na Vila Cascatinha, no Complexo da Penha, né, durante o domingo de Páscoa, uma grande operação policial aterrorizou os moradores, e ali é uma região, né, o Complexo da Penha, para quem não é do Rio de Janeiro não conhece, é uma região que em datas religiosas como a Páscoa, mesmo durante a pandemia, há alta circulação de pessoas, porque ali nós temos 3 igrejas importantes da Zona Norte na região. Nós temos a Igreja São Sebastião, né, nós temos uma outra igreja um pouco menor, e nós temos a Igreja da Penha, que talvez seja, se não for a maior e mais importante, está no top 3 de igrejas mais importantes da cidade do Rio de Janeiro, que é no alto ali do Complexo da Penha. Fala, Gabriel. A Igreja da Penha, que é a padroeira da cidade do Rio de Janeiro, né? Então, tem muita importância na nossa, né? Uma das principais igrejas, um santuário, uma basílica, já recebeu visitas aí de, enfim, papas e etc. Então, ou seja, não respeitam nem a igreja. É isso. Então, esses caras aí que se dizem cristãos, né, o governador, o presidente, né, autorizaram aí, o governador autorizou uma operação policial no dia da Páscoa, no domingo de Páscoa, né, colocando em risco todas as pessoas que estavam ali na região, né.
Então esse é um caso muito emblemático que a gente gosta de falar. E o outro caso, numa favela aqui do Rio de Janeiro, lá na FICAP, na Pavuna, né, os moradores que estavam sendo aterrorizados lá pelo batalhão, pela UPP, de questões de denúncias de invasão de casa, né, de violação de direitos humanos, os moradores se organizaram e imprimiram uma faixa, né, e estenderam uma faixa com o artigo da Constituição que diz que o lar, né, que a propriedade privada, que os liberais e a direita tanto gostam de falar, são invioláveis. Ninguém pode entrar sem mandato ou sem autorização do dono, né? E aí a polícia foi lá e arrancou a faixa, né? Arrancou e rasgou, ou seja, literalmente rasgou a Constituição brasileira. Então esses são dois casos emblemáticos, né, que foram citados na audiência pública que o STF fez aqui no Rio de Janeiro, em decorrência da DPF das favelas. Então, o ouvidor-geral da Defensoria Pública citou esses dois casos, que eu estou citando aqui também, né? E a partir dessa audiência pública, nós conseguimos uma demanda antiga do movimento de favelas e do movimento negro do Rio de Janeiro, que é um canal de controle externo da polícia e das operações policiais. Então, hoje, o Ministério Público do Rio de Janeiro, né, e nós estivemos nessa reunião com o chefe do Ministério Público para levar essa demanda antes da audiência pública do STF. Hoje, o Ministério Público ele tem um número, né, de WhatsApp, onde qualquer pessoa, qualquer dia, qualquer hora, né, 24 horas por dia, 7 dias por semana, pode denunciar uma violação de direitos humanos que esteja ocorrendo por parte das forças policiais. E aí essa denúncia chega direto para o procurador plantonista do Ministério Público, né? E aí, por isso que a gente coloca o caráter político também da chacina que ocorreu no Jacarezinho essa semana. Porque essa chacina ela vem 2 semanas depois da audiência pública do STF sobre a DPF das favelas, que proibia as operações policiais, e 1 semana depois da instituição do controle externo do Ministério Público sobre a polícia e as operações policiais. Então essa chacina ela foi também uma demonstração de força, uma demonstração de poder das forças policiais do Rio de Janeiro, né? Confrontando aí o STF e o Ministério Público e dizendo que quem manda são eles. Então esse é um caráter político claríssimo nessa chacina, né? É de fato aí a necropolítica, né? Que é o conceito que está em moda aí. É a necropolítica, é a soberania, a definição de quem vive e quem morre, né? É isso que a gente tem enfrentado aqui no Rio de Janeiro. E para enfrentar tudo isso, só mesmo organização popular. E aí os movimentos de favela estão na rua direto para isso. No dia seguinte da chacina, fizemos um ato lá no Jacarezinho enorme, um ato convocado pelas organizações do próprio Jacarezinho, Associação de Moradores, né? O NICA, o Labjaca, enfim, de pessoas que atuam ali, que moram e que atuam ali naquela comunidade com projetos sociais, né? E a gente tem uma ampla gama de movimentos de favela que desde a pandemia e até antes, né, tem feito essa atuação, né? Então posso citar aqui, né, além das próprias brigadas, na Rocinha, né, tem o Só Cria, que é o pré-vestibular popular, tem a escola de MCs lá na Rocinha também. Nós temos, na Zona Oeste, o Favela Vertical, que toca um trabalho social no Gardenia Azul, enfim, e vários outros, na Vila Cruzeiro, no Jacarezinho, Acari, Complexo do Alemão, são várias favelas, Cavalcante, as favelas da região de Cavalcante, são várias favelas que possuem diversas organizações e coletivos que têm tocado esse trabalho, que têm tocado esse enfrentamento. E, principalmente, e muito importante, são coletivos formados majoritariamente por pessoas jovens, né, com seus 20 e poucos anos, que estão na linha de frente desse enfrentamento. Acho que isso é muito importante falar, porque a gente também acha que
as lideranças comunitárias elas não se renovam, né? Mas eu acho que esse último período está mostrando que se renova sim. Então hoje nós temos nas favelas tanto as lideranças comunitárias mais antigas, presidentes da Associação de Moradores, lideranças ligadas à FAFERJ, Federação de Favelas, que nós somos diretores com muito orgulho, né? Uma instituição cinquentenária, né? E também essas novas lideranças jovens que têm emergido aí durante essas lutas. Então é fundamental essa atuação e é assim que a gente tem atuado, né, nas favelas aqui no Rio de Janeiro. Primeiro, eu não sei se todos, porque a gente aqui do Rio de Janeiro conhece a Federação de Favelas, né? Mas geralmente no Brasil, a mídia, a Rede Globo, conhece muito a CUFA, né? A Central Única das Favelas. A CUFA é uma instituição, uma ONG, uma instituição privada, né? E uma instituição que eu posso fazer uma comparação, ela é a Rede Globo das favelas. É uma instituição que foi criada para fazer algum tipo de caridade, alguns projetos sociais, em acordo com o Estado, e que fale apenas sobre questões mais recreativas, e nesse caso da pandemia, projeto necessário, distribuições de cesta básica, de ajuda às comunidades que estão em sofrimento e que entraram, ou melhor, nunca saíram, mas se aprofundaram na pobreza e na miséria. A Federação de Favelas é uma federação que existe há 56 anos, para 57, foi fundada em 1963, Thiago. A FAFERJ, ela foi fundada no contexto anterior à ditadura, no governo do Rio de Janeiro, no governo Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda foi um prefeito, na época, na verdade, ele era governador do estado da Guanabara, né? Que não era ainda o estado do Rio de Janeiro. O estado da Guanabara era o Rio de Janeiro, Niterói, enfim. O Carlos Lacerda, ele era uma espécie de Bolsonaro carioca, um antigo Eduardo Paes, que gostava muito de remover, que tinha uma política antipopular, e ele começa um processo de higienização e de remoção étnica, né, racial, porque nós estamos falando aí de favelas onde a maioria da população é a população negra, de pretos e pardos, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, que para quem não conhece a cidade do Rio, hoje vê a zona sul, vê, por exemplo, alguns cartões postais como a Lagoa Rodrigo de Freitas, né? E Corcovado, etc., não sabe do conjunto de favelas que tem naquela região, e que tinham. Ainda existem muitas favelas na zona sul do Rio de Janeiro, que são áreas nobres, né? E no centro, mas existiam ainda mais. A Lagoa Rodrigo de Freitas, por exemplo, era um grande emaranhado de favelas que ficavam ali na beira da lagoa, e que no governo Lacerda, na década de 60, foram removidas, e aí você cria outras grandes favelas mais afastadas da cidade, né, naquela ideia bem de cidade, conceito de cidade e periferia, excluindo esses moradores da Zona Sul e de perto do centro, e aí você vai ter a Cidade de Deus, a Vila Kennedy, você vai ter todas essas favelas que vão sendo criadas mais um pouco para fora, para a Zona Oeste, e um pouco para fora do grande eixo da cidade. Nesse contexto surge a Federação de Favelas, com um lema que era urbanização, sim, remoção nunca. Numa luta em prol da moradia, em prol da paz, em prol da legalidade, da regularização e urbanização das comunidades. Nesse contexto, a FAFERJ de 65 foi colocada na ilegalidade. É importante dizer que a gente sempre fala muito da militância estudantil, né? Mas antes disso, os movimentos populares, a FAFERJ tinha lá União de Trabalhadores do Morro do Borel, várias outras associações de moradores do Parque da Cidade, várias outras favelas da Zona Sul e Zona Norte, que viraram essa grande federação e que foram colocadas na ilegalidade de 65. A FAFERJ foi refundada em 1988, na redemocratização, né, e esse ano vai comemorar 57 anos de luta em prol das favelas do Rio de Janeiro. Na verdade, porque a gente fala muito pouco como se as favelas não tivessem organização, não tivessem uma entidade representativa. A federação, inclusive, às vezes é pouco conhecida, menos conhecida que a CUFA, porque nós fomos oposição aos governos genocidas, fomos oposição a essa limpeza étnica que acontece no Rio de Janeiro, que não é uma cidade maravilhosa, vamos falar a realidade, é uma cidade que está muito ruim de morar, muito difícil, nós saímos de casa e não sabemos se vamos voltar. Vídeo que aconteceu no Jacarezinho, por exemplo. Ô Gabriel, falando em FAFERJ, bora aproveitar e vamos ouvir o Rocino Castro, que é o presidente da federação. Vai lá, Rocino, dá uma palavra aí para nós. Eu venho aqui falar sobre a chacina e a covardia que a polícia fez no Jacarezinho.
Eu quero ver se a polícia tem essa atitude lá no Vidigal, lá na Rocinha, porque é Zona Sul. Essa atitude da polícia só foi porque, infelizmente, é no Jacarezinho, é dentro de uma favela que fica na Vila Suburbana, entendeu? E é complicado, porque a polícia só chega na favela atirando, matando, entendeu? Eu acho que a polícia foi constituída, não foi para matar, não foi para exterminar ninguém, a polícia foi para prender. A polícia tem que prender. A polícia tem que prender. Agora, essa polícia de hoje, ela tá pior do que o bandido. Ela fala dos bandidos, mas eles são pior do que o bandido. Agora, eles entram no Jacarezinho fazendo essa covardia, tá? Eu fico muito surpreso com isso. Eu sou surpreso, eu estou dizendo para vocês que eu sou surpreso porque eu nunca vi uma chacina nessa imprenditude de 28 pessoas. Eu já vi de matar 5, 6 pessoas, agora 28 foi uma covardia, foi uma atrocidade, entende, que a polícia fez na favela, tá? Fica aqui o meu depoimento, porque tem certos policiais que é pior do que o bandido, entendeu? E agora eles querem descontar, agora fazendo essa atrocidade no Jacarezinho, tá? Fica aqui o meu apelo, SOS, providência. Eu quero que o Ministério Público fiscalize isso mais, entre mais forte nisso aí, porque a polícia não foi constituída para matar, foi para prender, não para matar, tá? Muito obrigado, boa tarde. Aos companheiros do Jacarezinho, ao presidente, a minha solidariedade, e quero dizer para eles que a federação está aqui na luta, entende? Muitas coisas a federação não pode fazer, a federação tem que ser nessas condições um pouco maleável, porque a gente tem nossos problemas aqui com o Estado, e você sabe que a gente está num Estado covarde e assassino, então a gente tem que ficar pisando em ovos, tá? Muito obrigado. Bem, camaradas, a gente vai, então, agradecer, né, ao camarada Derê e ao camarada Gabriel pela participação nesse episódio do Vozes Populares, e passamos aí para as suas considerações. Vou nessa. Eu queria agradecer Tiago, os companheiros aí da comunicação, das Brigadas Populares, do Vozes Populares. A gente, infelizmente, está vivendo um momento muito complexo, muito dramático da história do Rio de Janeiro e do Brasil, especificamente da história das favelas do Rio, que estão sob fogo, né? Sob todos os fogos. Nós estamos entre o crime e o crime de farda. Essa é a realidade. A gente está falando de uma cidade que é cercada por favelas. Em todas essas favelas existem grupos armados que dominam o território e que impedem uma série de progressos, de avanços dessas comunidades. Além disso, nós temos uma política de genocídio, que a gente chama de apartheid. Uma série de companheiros e companheiras, até no movimento negro, mas de uma maneira mais geral, acreditam que o Brasil ele é diferente dos Estados Unidos no aspecto do racismo, da questão racial, ou da África do Sul, porque não tem segregação. E eu acho que cada vez mais essa percepção, essa concepção cai por terra. Nós falamos nas Brigadas Populares, desde bastante tempo, que o Rio de Janeiro vive um grande apartheid, o que nós chamamos de apartheid carioca. Uma parte da cidade tem infraestrutura, uma parte da cidade as pessoas são consideradas cidadãs, e uma parte da cidade não tem nada disso. O presidente da FAFERJ, Rossino, que falou aí também, nosso grande companheiro, tem 50 anos de movimento de favela, ele sempre diz uma frase: nós que viemos de comunidade somos cidadãos sem Estado. Nós não temos Estado. O Estado não representa as favelas do Rio de Janeiro. Existe um grande apartheid por conta disso. E um apartheid mais bem feito, mais bem organizado. Você coloca lá uma unidade de polícia pacificadora que fica no entorno da favela. E quando você desce a favela, você toma uma dura, você toma você é revistado, você é esculachado, você toma tiro. Né? Nós não sabemos se vamos voltar. A gente está dizendo que existe realmente uma grande segregação na cidade do Rio de Janeiro.
É uma segregação muito bem feita. Você não precisou botar grade, você não botou cachorro, você não botou trincheira, mas você colocou essa separação vista e feita pela Polícia Militar, que é uma espécie de feitoria estatal. Se vocês repararem, que estiver ouvindo esse áudio, que não é do Rio de Janeiro, procure no Google, ou que você que é do Rio de Janeiro, veja qual é o símbolo da Polícia Militar do Rio de Janeiro. A Polícia Militar do Rio de Janeiro tem o mesmo símbolo da Guarda Real de Polícia, fundada pelo Dom João VI, quando a monarquia portuguesa chega no Brasil, no Rio de Janeiro, que era uma polícia para controlar a escravidão e controlar os negros. Você tem duas armas, você tem em cima uma coroa, escrito GRP, Guarda Real de Polícia, de um lado cana-de-açúcar, de outro lado café. Esse é o símbolo da PM, hoje, 200 e tantos anos depois. Todo camburão, um pouco de navio negreiro. É disso que a gente está falando e é daí que parte a nossa luta. Hoje, por exemplo, que nós estamos gravando esse podcast, 75% das mães de favela têm dificuldade, vai faltar comida para fazer um almoço Dia das Mães. Nós não temos água potável, como disse muito bem o Derê. Falta uma série de infraestrutura. Então existe o coronavírus, existe a ausência de políticas públicas e a política de morte, como eu falei. É muito pequena a chance de você ir no açougue e conseguir comprar um boi ou um porco vivo. Porque existe uma política e uma arte da morte, que é feita para matar. O que aconteceu no Jacarezinho foi algo premeditado. Não foi um policial mal treinado que apertou um gatilho. Foi uma operação um dia depois de uma reunião a portas fechadas entre o Bolsonaro e o Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro. A primeira coisa que se disse após essa chacina foi o ativismo judicial. O STF não deixa fazer a operação. Tem uma polícia de pacificador lá dentro. E não faz nada. De onde vêm essas armas? Ou vocês acreditam, Tiago e quem está nos ouvindo, que um garoto no Jacarezinho, 17 anos, com um fuzil Kalashnikov, ligou para a Rússia, ligou para Moscou, falou em russo, encomendou um fuzil daquele? Ou ligou para a Suíça para comprar um fuzil Sig Sauer? Um moleque que anda sem camisa, de chinelo? Quem é que está por trás disso? Quem inventou isso aí? A política de segurança pública ela foi feita para matar. É um matadouro, essa é a realidade. Porque essas armas elas não foram feitas na favela. A droga não foi feita na favela. E a violência não foi inventada pela favela. Então é disso que se trata. De uma política de genocídio, de limpeza étnica, de um apartheid carioca. Com isso eu finalizo, mando um abraço para todos e seguimos aqui na trincheira, na resistência, na África carioca. Grande abraço. Obrigado, Tiago. Agradeço mais uma vez pelo convite. Agradeço todos os companheiros aí que fazem o Vozes Populares acontecer. É fundamental que a gente esteja em todas as plataformas, em todas as redes, usando elas como trincheira e fazendo essa disputa ideológica e de narrativas com a direita. Então, fundamental a gente fazer esse debate, entender que é muito mais complexo do que a gente acha, a chacina do Jacarezinho, ela tem raízes na escravidão, como tudo, na escravidão e no racismo, como todos os debates que nós fazemos na sociedade atual brasileira. Ela tem um contexto, ela tem uma explicação na política também. Então, isso que a gente tentou passar hoje aí, e é fundamental que a gente consiga fazer essa mensagem chegar para o máximo de pessoas possível. Há um genocídio em marcha no país, um genocídio contra a população negra, um genocídio que, se fosse em qualquer outro lugar do mundo, se fosse contra pessoas brancas, a sociedade parava. Mas como foram 29 corpos negros, suspeitos, como diz a manchete dos jornais, esses sujeitos eles não tinham direitos, não tinham garantias constitucionais como o restante dos brasileiros. Essa é a marca do nosso genocídio, essa é a marca da nossa sociedade. O Rio de Janeiro está longe de ser a cidade maravilhosa, como o Gabriel falou no início aqui da nossa intervenção. O Rio de Janeiro é uma cidade extremamente violenta, cara para se morar, com um trânsito infernal e com uma casta política das piores possíveis. Foi daqui que saiu o Bolsonaro, foi daqui que saiu o Eduardo Cunha,
o artífice do golpe de 2016 aí. Foi daqui que saiu Cláudio Castro, né, que é o atual governador responsável por essa chacina, e vários outros, né? Se a gente for pegar aqui o nosso histórico, todos os governadores do Rio de Janeiro estão ou estiveram presos ou impeachmentados em algum momento, menos a Benedita e o Nilo Batista, né? Coincidentemente, os únicos negros aí, né? Todos os outros tiveram complicação com a lei. Então a gente tem uma casta política que corrupta, muito ligada à extrema-direita, que odeia pobre, que odeia preto e que massacra favelado, né? Então a gente segue aí na resistência, segue nessa trincheira, com o nosso bloco na rua, denunciando o genocídio e colocando como possibilidade real de superação dessa situação a construção da Revolução Brasileira e do socialismo. Vamos em frente, pátria livre, venceremos. Valeu, camaradas. O Vozes Populares agradece novamente, né, o camarada Derê, Gabriel, o camarada Rossino, pela participação nesse episódio e por nos ajudar a entender o que está acontecendo aí pelo Rio de Janeiro. Agradecemos também a nossa audiência, né, você que ficou até aqui com a gente. E se quiser conhecer mais das Brigadas Populares, você pode visitar o nosso Instagram, @Brigadas Populares, visitar o nosso site, brigadospopulares.org.br, ou nos encontrar no Twitter e no Facebook. Compartilhe o nosso trabalho e até o próximo episódio. A música que você ouviu lá atrás é a música A Chapa Esquentou, do MC Gil, do Andaraí. Pátria livre, venceremos. Nós fizemos aí um hino, tá ligado? Eu não. O MC Ricardo, tá ligado? Tipo um apelo, pedindo a paz, tá ligado? E essa música a gente gravou tem o quê? Tem umas 3 semanas e a música tá tocando na FM o dia já, né, irmão? Então é o seguinte, essa música, tava tipo me ligando na letra, ela tem muito a ver, tá ligado? Que aconteceu com o menor, com o Thiago, tá ligado? Menor que faleceu na festinha que tava aqui no morro, tá ligado? A polícia invadiu, né, pá, matou o moleque. E a música é mais ou menos assim, ó. A chapa esquentou, infelizmente não deu para correr. Só que o moleque não tinha nada a ver. E na favela geral se revoltou. O atingido foi o morador. Olha, seu doutor, o povo humilde tá sofrendo sequelas. Ninguém tem culpa de morar na favela. E a cada dia a situação se complica. Tá ligado? Nessa guerra constante e inocente, perdendo a vida é assim. Muitos protestos e manifestações, bala perdida ferindo corações. O movimento funk tá fazendo um apelo aos nossos governantes e autoridades do governo. Na moral, eu, você e ele, todo mundo pede a paz. E também direitos iguais. Chega de violência, ninguém aguenta mais. Oh, eu, você e eles, todo mundo pede a paz, a paz. E também direitos iguais. Chega de violência, ninguém aguenta mais. É, na moral, bate uma salva de palmas pro Thiago aí, mano. Tá ligado? Pra todos aqueles irmãos que morreram aí, inocentes, nessa guerra constante aqui na comunidade, tá ligado?